Boa noite, queridos irmãos e irmãs das nossas 13 comunidades da Paróquia São José de Maruípe, aos demais irmãos que estão além desse espaço geográfico, boa noite, e a todos vocês, uma feliz oitava da Páscoa. Neste momento, nesta semana da oitava da Páscoa, aqui estamos para o nosso momento de oração em sintonia com todos vocês, aqui da nossa casa para a casa de vocês, desta família, igreja doméstica, a igreja doméstica de vocês. Então vamos pedir a presença da Trindade Santa com Jesus ressuscitado aqui no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lembrar que o nosso querido Papa Francisco fala no seu documento Patris Corde. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo. Convidamos todos vocês para nos acompanharem pela oração a Jesus ressuscitado. Deus, nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que se colocam na terra, nós nos guardamos para a ressurreição. Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem e na mulher a sede, a fome de justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras. Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos. Toda dor e sofrimento serão curados, porque vosso anjo, nosso defensor, nos livrará de contra todo mal. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. É um momento em que nós fazemos uma parada em trazer presente as intenções que nós queremos rezar, celebrar, lembrar com muito carinho. De modo especial, nós queremos lembrar o nosso Papa Francisco, que Deus dê saúde a ele,
muita força, muita garra na sua missão. Pelos bispos, sacerdotes, pela glorificação de Padre Alberione, que agora, dia 4, ele faria aniversário de nascimento. Pela Igreja, que se concentra em cada um com a fé e a esperança, no compromisso e nos deveres. Pelos jovens e pelas jovens que querem seguir a vida de consagrados. Pelos nossos cooperadores, os doentes que se encontram nos hospitais, em seus lares, pelos agentes de saúde, para que sejam preservados do mal, para que Deus dê a eles muita força na sua missão. Os que se encontram nas ruas, sem um lar, sem uma família, pelas pessoas que pedem nossas orações, os desempregados para que consigam um emprego tão necessário para a pessoa sobreviver com o seu salário, com aquilo que pode receber no seu dia a dia, pelas famílias que perderam seus entes queridos e tantas outras intenções que nos trouxeram e pediram para que rezássemos. Também vamos trazer presente nesta semana, nós comemoramos a festa da Penha, Nossa Senhora da Penha. Que ela tenha misericórdia do povo capixaba, de todo o povo brasileiro e do mundo todo, por que não? Que ela seja muito presente na vida de cada ser humano. Tiramos um momentinho para quem quiser colocar as suas intenções também. Então, nós, nesse momento, vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Mas antes da leitura, nós vamos aclamar essa palavra. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. João 20, do 11 ao 18. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando?
quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Irmãos e irmãs, estamos na oitava da Páscoa e o Evangelho de hoje, Maria Madalena está diante do túmulo vazio chorando. Seu coração está tomado pela dor do ocorrido e pela perda irreparável daquele que ele tanto amava, que ela tanto amava. Por essa razão, não consegue perceber os sinais da ressurreição. Quando o nosso coração está tomado pela dor, ou por qualquer outro sentimento, por exemplo, mágoa, raiva, medo, dor, tantos outros sentimentos, né? Temos dificuldade de perceber os sinais de Cristo ressuscitado entre nós. Deixamos de nos alegrar e testemunhá-lo. É o que ocorreu com Maria Madalena. Seu coração estava transpassado pela dor da morte de Jesus. E o que ela conseguia perceber era apenas o túmulo vazio. Jesus, túmulo vazio, não passava pela sua cabeça e seu coração que Jesus tinha ressuscitado, mas que alguém tivesse roubado o corpo. Foi preciso Jesus se manifestar fisicamente a ela e a chamasse pelo nome para que percebesse a sua presença. Um dado interessante que a liturgia desta semana nos traz é que Jesus vai aparecer de modo diferente e personificado em pessoas humildes. No Evangelho de hoje, Maria Madalena, ao ver um homem ao seu lado, com semblante simples, como de um jardineiro, logo imagina que tinha sido ele que havia tirado o corpo de Jesus. Pede encarecidamente que diga onde o colocou para ir buscar. Jesus é de fato o jardineiro do Pai. Somente quando foi chamado pelo nome é que seus olhos, seu coração se abriram e ela pôde reconhecê-lo. Ao reconhecer Jesus, queremos guardá-lo só para nós. Achamos que ele é propriedade da nossa religião, da nossa igreja, do nosso movimento. Não percebemos que ele agora, ao subir junto do Pai, pertence a todos os que creem.
devemos anunciá-lo para que outros acreditem nele e o tenham em suas vidas. Que a liturgia desta semana, da oitava da Páscoa, abra os nossos corações, os nossos olhos e ouvidos e nossa mente, para percebermos de que maneira o Cristo ressuscitado se manifesta em nossas vidas e nos acontecimentos diários. A exemplo de Maria Madalena, possamos dizer aos demais irmãos que Cristo ressuscitou e somos testemunha disso pela nossa fé. Então, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, né? Cristo ressuscitou e é um mistério, é a lição da nossa fé. Muito bem. A semana passada nós fizemos intervalo falando da Semana Santa e hoje vou continuar falando de Marcos. Nós vamos chegar um pouquinho ao final daquilo que estamos refletindo sobre Marcos. E como nós tínhamos falado ultimamente, que a pedido dos primeiros cristãos de Roma, que Marcos escrevesse o que ele estava falando e pregando. E aí foi onde surgiu o seu evangelho, o Evangelho de Marcos. E Marcos não parou, porque ele também sabia obedecer a Pedro. E Pedro encaminhou para que pregasse em novas cidades, longas e longe também, uma da outra, muitas vezes, mas ele continuou evangelizando, né? Mesmo com o sofrimento, com a prisão, a morte de Pedro e Paulo, Marcos continuou a sua missão de evangelizar. E como ele fazia? Ele fazia com aquela grande devoção que ele tinha à ação do Espírito Santo. E aí ele era iluminado pelo Espírito Santo. E Marcos, nós sabemos que também ele chega ao martírio. Nesse momento da sua vida, é onde é martirizado. Quando? Justamente na festa da Páscoa. E nós vamos continuar um pouco falando também de Marcos, como aconteceu. O seu martírio aconteceu em Alexandria, justamente no dia da Páscoa, durante o sacrifício da missa. E o que fizeram com ele? Prenderam, colocaram corda em seu pescoço e amarraram em animais, em cavalos, né? O qual andou pela cidade toda, arrastando o corpo de Marcos, né? E vindo assim a morrer. Ele tinha apenas 54 anos de idade. Era bastante jovem, novo ainda, né? Mas São Marcos é simbolizado por quem? Ele é simbolizado, quando a gente percebe, por um leão. Por quê? Pelo motivo de que ele começou a evangelizar, a pregar, apresentando a missão de quem? De João Batista. E João Batista era aquele que pregava no deserto, né? Voz que grita no deserto. E ele, por isso, era um sentido primitivo de que o leão era um animal feroz, né? E ele rugia nos campos, no deserto, né? E impunha medo para as pessoas. Tinha muito respeito por isso. Portanto, colocam em Marcos também esse símbolo do leão, porque ele era um homem que realmente pregava sem temor, porque ele sabia que era uma ação do Espírito Santo, uma ação de Deus na vida dele. Em 828, seus restos mortais foram transportados para Veneza por mercadores italianos. E aí colocaram num edifício os seus restos mortais, guardando assim
como relíquia desse apóstolo. E hoje no local se encontra erguida a Basílica de São Marcos, e a praça também pegou o seu nome, Praça São Marcos, em Veneza. E aí era o seu lar, como sempre foi, e a sua igreja. E a partir de 828, Veneza assumiu Marcos como patrono da cidade. Então, Veneza até hoje tem São Marcos como patrono. Nós vamos fazer agora um resumo um pouco dos capítulos do Evangelho de Marcos. Então, nós podemos ver em Marcos, do capítulo 1 a 4, o que é que ele traz de mensagem para nós. Jesus é batizado por João Batista. Quando nós lermos esses capítulos de 1 a 4, nós vamos perceber que ele fala do batismo e aonde João batiza Jesus. E aí ele começa o quê? A pregar. Chama seus discípulos também para realizar, para pregar, para fazer milagres. E à medida que crescia o apóstolo na oposição daquilo que ele pregava, ele começou a ser perseguido. Então Jesus começou a ensinar por parábolas, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendiam o que é que Jesus queria dizer. Então isso até o 4. Do capítulo 5 a 7, o Salvador, o Jesus Cristo, ele continua a realizar milagre, demonstrando sua compaixão pelas pessoas. E depois que João Batista é morto, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Jesus caminha nas águas. Tudo isso nós vamos ver do capítulo 5 ao capítulo 7. E outras passagens que Jesus realizou, né? E com isso ele pregava contra todas tradições falsas. Tudo aquilo que não era verdadeiro. Jesus pregava, por isso que ele começou a pregar falando em parábolas. Depois nós vamos para o capítulo 8 a 10. Jesus, ele continua a realizar os milagres. Tudo isso Marcos está traduzindo, está colocando no seu evangelho, né? Pedro identifica Jesus como o Cristo, o Salvador, o profeta. E esse profeta, o próprio Jesus, ele mesmo se declara em 3 momentos da sua vida: seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Mas seus discípulos, mesmo seguindo, estando perto, não entendiam o que Jesus queria dizer, sabe? Se tornava difícil para eles entenderem por que Jesus falava tudo isso, que iria sofrer, morrer, ressuscitar. E Jesus dava tempo para tudo, porque para tudo teria o seu tempo, né? Portanto, ele ensinava a respeito também para os seus discípulos que fossem humildes, simples, pudessem pregar, servindo ao Pai. E isso ele deixou muito grandemente para os seus discípulos e deixou para nós também no dia de hoje, com respeito, com verdade. Depois Marcos, no capítulo 11 ao 16, é onde nós percebemos quase que a conclusão da vida de Jesus. Que aí Jesus, o Salvador, ele passa a Jerusalém, e de Jerusalém ele ensina seus discípulos a pregar, a levar a palavra, a evangelizar. Ele continua essa missão e chega a Getsêmani, onde ele é crucificado, e Jesus não fica
no sofrimento, mas ele ressuscita. Então, aquilo que Marcos escreve de Jesus é realmente aquilo que ele vivia no seu dia a dia. Ele vivia tranquilamente, levando essa palavra da vida do próprio Jesus Cristo. Então, que nós possamos realmente aprender de Marcos, a vivermos também, a sermos esse testemunho do próprio Jesus Cristo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tantas renúncias, que nós saibamos ser um outro discípulo, uma outra discípula de Jesus Cristo. Concluindo, eu gostaria de fazer essa oração a São Marcos. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos as bênçãos e graças necessárias para a nossa salvação, pela intercessão poderosíssima do evangelista São Marcos. Tudo isto vos pedimos, Pai Celeste, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. São Marcos, rogai por nós. Então nós tiramos um momentinho para, mesmo nós passarmos esses minutos refletindo na palavra, um pouquinho o que Marcos deixa de tanto exemplo bom para nós. Possamos também ser novos hoje, grandes evangelizadores. Estamos no ano dedicado ao nosso querido patrono São José. Então nós vamos rezar juntos essa oração e pedimos que vocês nos acompanhem. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, ó Pai e protetor de nossa vida. Rogamo-vos a graça de vivermos e morrermos no amor a Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o seu amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas,
nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Então, conforme já foi dito no momento das intenções, neste domingo de Páscoa, dia 4, nós da Pastorinhas, bem como todas as outras congregações e institutos da família Paulina, celebramos o aniversário de nascimento do nosso fundador, Padre Tiago Alberione. Alguns pontos aqui da sua vida. Alberione nasceu em San Lorenzo di Fossano, na Itália, aos 4 de abril de 1884. Na noite de 31 de dezembro de 1900, Tiago Alberione, com 16 anos, rezava na Catedral de Alba, cidade do Piemonte, região norte da Itália, o qual vivenciou em si a palavra do apóstolo Paulo: a minha vida é Cristo. Alberione sentiu que deveria se preparar para fazer alguma coisa pelas pessoas do novo século. Leva em consideração Jesus em sua totalidade e o ser humano na sua integralidade. A espiritualidade paulina é centrada em Jesus, mestre pastor, caminho, verdade e vida. Por sua vida e missão, foi declarado bem-aventurado pelo Papa São João Paulo II, no dia 27 de abril de 2003. Então, este é um pequeno relato da vida do nosso querido fundador. E aí, queria voltar a você, jovem, moça, você que quer conhecer a vida consagrada, quer conhecer um pouquinho das irmãs pastorinhas, venha fazer-nos uma visita. Entre em contato conosco pelo telefone 33 14 40 20. 33 14 20. Pode ligar para nós e vai ser uma alegria em ouvir a sua voz. E também, nesse momento, a gente quer agradecer a Pascoal, a Simone, que está aqui conosco, filmando, e todas as pessoas, todos os nossos amigos e amigas que nos acompanharam de sua casa, rezando conosco. Da mesma forma, vamos convidar também você para fazer uma pequena oferta para a nossa paróquia, porque essa oferta significa doação, amor e gratidão. Temos na tela aqui, que vocês estão vendo, o QR Code, e você pode ligar o telefone da paróquia também, se quiser, mais fácil, 3325 5082, 3325 5082. Então, nós esperamos vocês a próxima terça-feira, se Deus quiser, que nós iremos rezar e refletir junto, parar uns minutinhos do que estamos fazendo para entrar em contato com Jesus ressuscitado. E dizemos o seguinte: que Jesus ressuscitado nos ajude a viver a graça e esperança para dias melhores, Nós acreditamos.
E acredito também que todos nós podemos, apesar de todo o sofrimento, de toda a angústia, mas temos uma feliz Páscoa, né, que já passou, mas que o Cristo ressuscitado continua no nosso meio. Então nós desejamos a vocês todos, né, uma boa semana, e um grande abraço a cada um. E fiquem com Deus. Boa noite.